Boa noite, boa noite, boa noite. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que gostam de entendimento bíblico. Eu não entendo muita coisa. Eu procuro conhecimento. Eu gostaria de deixar uma incógnita que está em primeira Gênesis, que ainda não, no meu decorrer de cristão, eu ainda não vi nenhum pastor debater sobre isso. Eu não sei se por não ter conhecimento, eu não sei se é porque não acredita, eu não sei porque, se a versão bíblica dele não se fala assim, mas eu vou deixar aqui na primeira Gênesis, desculpa, para aqueles que gostam de debater Bíblia e gostam de compreender, e também que me explique, né? Se caso eu esteja errado, me dê outra opinião, por favor. Porque até então eu ainda não vi nenhum conhecedor bíblico debater e conversar isso comigo. Que aí então vai aqui a palavra de Deus em 1 Gênesis. Aí no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, e que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Interessante. E fez Deus o firmamento. Fez Deus o firmamento. E o firmamento, digamos que esse seja o firmamento. Firmamento, ele o chamou de céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. Continuando. E chamou Deus a terra seca de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. Mares. Seguindo a leitura, e Deus
viu que isto era bom, e disse Deus: ajuntem-se as águas não sobre, sob, S-O-B, sob essas águas, o céu. E disse Deus: ajuntem-se as águas sob o céu, em um lugar, e apareça a terra seca, e assim foi. E chamou Deus o firmamento de céu. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a separação de águas das águas. No meio das águas há um firmamento. E esse firmamento, Deus o chamou de céu. E separou as águas abaixo, com terra seca. E separou as águas. Ficou a parte de cima de água, com água. Acima desse céu, pela minha leitura que estou fazendo aqui agora, você pode fazer a sua aí também. Acima desse céu é água. Água. E eu ainda tenho uma outra prova, se eu não me engano, em Êxodo, posso procurar daqui a pouco, no dilúvio, que disse Deus: abra-se as comportas dos céus, para que se caísse água, mais água. Então, acima desse céu é água. Não há como um homem chegar em algum planeta fora desse firmamento. Ele não sai daqui. A água acima do firmamento. Esse rapaz que está aí, que tem um conhecimento, onde Deus diz que o maior conhecimento nessa terra para ele é loucura, nunca conseguirá ir a Marte. E nós nunca, eu muito menos, e o homem mais inteligente que tiver nessa terra, nunca conseguirá ir a outro planeta e colonizar. Porque não consegue sair daqui, porque a água é para cima. Só se ele for em algum submarino, mas e o conhecimento sobre esse local? Não se conhecem nem os mares dessa própria terra. Imagina acima do firmamento. Então, fica aí essa pequena palavra em 1 Gênesis. Para quem quiser debater, conversar, me ensinar, me falar, fala para mim se você está errado. Não é assim. Você está entendendo errado, eu vou aceitar. Porque eu estou aqui apenas fazendo a leitura bíblica, onde Deus diz a verdade. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas chamou noite. E houve a tarde e amanhã, no primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas.
estavam, voltando aqui, perdão, meu óculos está muito embaçado. Haja um firmamento no meio das águas e deixe que se separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. E houve a tarde e amanhã, o segundo dia. Então, meus queridos leitores bíblicos, para vocês que não sabiam, acima desse céu é água. Não tem essa coisinha de estrelinha d'alva, universo. Caso haja, eu creio que sim, a lua e o sol, eles estão ainda dentro da cúpula do firmamento, onde Enoque diz que há aberturas para elas saírem e voltarem. Os luminares. Para quem não leu o livro de Enoque, antigamente tinha as bíblias de antigamente era como se fosse a grossura de uma caixa de sapato. Hoje não existe Bíblia. Hoje existe aquilo que eles querem, que o sistema quer que a gente lê. Mas aquele que procura sabe. No livro de Enoque diz que há portais, onde elas entram e saem. Digo elas, os luminares, o sol e a lua. Elas não chegam e param as águas de cima. Então assim, fica aí a dica, um prazer ter falado isso com vocês e comentem comigo. Às vezes eu estou errado. Água. Acima. Firmamento. Água abaixo.